Bom, cara, hoje um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, vou montar elenco do Barcelona, né, o time atual do momento, em teoria o melhor time da Europa, enfim. Vou falar que tipo de demanda Hansi Flick precisa, sim, eu já fiz um vídeo desse aqui, mas foi antes dele entrar, né. Ali eu já tinha falado algumas coisas, hoje o mercado mudou, tem outros jogadores, outras oportunidades de mercado, então eu vou falar deles aqui e também vou falar que tipo de problema o Barcelona venha sofrer no futuro, porque esse time pode ser bem mais consistente do que o que ele é hoje e ajudar e não depender tanto de Lamine Yamal, Rafinha e outras figuras do elenco, que são figuras que eles têm dependido bastante. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Hoje é um vídeo meu montando elenco. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, pra quem sabe, né, o Barcelona atualmente não vive seu melhor momento financeiro, é um time que não tem grana de verdade assim, né, tudo tá pensado já no futuro pra pagar coisas que vão acontecer. No último tempo aí, Dani Olmo quase não foi inscrito, inclusive, rolou todo um processo aí pra acontecer. Vitor Roque não ia poder ser vendido pro Palmeiras, inclusive, também. Então são vários fatores aí que o Barcelona vem lutando para ter grana para as próximas janelas. Com certeza na próxima janela ele vai ter uma graninha para poder gastar, mas não é tanto. Então o único jeito de eu fazer esse elenco aqui funcionar, né, esse montando elenco, é o Barcelona vendendo, cara. O Barcelona vai ser obrigado a vender seus jovens talentos. E é o único jeito de ter um time realmente competitivo. Por exemplo, se Flick perder essa temporada que Rafinha tá jogando tão bem, é muito porque falta elenco. Inclusive o Barcelona tá tendo um pouco de sorte, né? Como eu falei naquele meu vídeo de crítica do Barcelona, eu falei, né, que se eles perdessem, por exemplo, Rafinha e Lamine Yamal, acabava a temporada. Muita gente não entendeu o que eu quis dizer, mas hoje tá mais claro, né? Teve muita gente que usou o argumento que, por exemplo, se o Real Madrid perdesse Vinícius Júnior e Mbappé, acabava a temporada também, o que não é um fato. Isso aqui bem claro. Se eles perderem esses dois jogadores, ainda tem jogadores ali no banco de reserva pra manter um altíssimo nível ainda, continuar pontuando, continuar sendo competitivo. Já o Barcelona não tem. A diferença é muito grande entre, por exemplo, esses dois que eu citei, né, Lamine e Rafinha, pra um Ansu Fati, por exemplo, que é um jogador que tá muito abaixo. Outro ponto é Ferran Torres, né? É um jogador que não é muito driblador, não gera muito jogo. Então, sempre que eu vejo utilizando ele na ponta, você tem que botar a Baldé virando meio que um lateral de sobreposição pra ter alguém realmente na ponta. Então, são alguns problemas e alguns padrões que você vê que podem ser resolvidos com algumas contratações simples ali. Tem umas que tem maior prioridade, né? O meio de campo, pra mim, é uma prioridade, porque atualmente os dois jovens que iam disputar a posição, um tá lesionado e o outro, pra mim, não tem um mais alto nível assim que precisa pra estar no Barcelona, né? Ele tá quebrando um galho e tá indo bem, né? Que é o tal do Marc Caçador. Inclusive, há um problema de exagero da torcida do Barcelona com alguns jogadores. Eu vejo o torcedor do Barcelona comparando, por exemplo, o Pedri com o Toni Kroos, que não faz nenhum sentido. A comparação não é muito lógica. Assim, Pedri é um excelente volante, tá sendo extremamente criativo. Quebrou um galho que eu não imaginava que ele era capaz de fazer, né? Tá sendo esse segundo volante. Ele pode estar jogando na posição de Kroos, mas ele não tá com os números de Kroos, né? Os números de Kroos é algo completamente fora da curva, né? A extrema criatividade sem perder a bola. E ele conseguia fazer isso. Pedri não. Pedri é bastante criativo, mas não é pra tanto. Então, a falta desse jogador cerebral, né, ou só a presença de um, que é Pedri, tudo depende muito dele, acaba sendo um problema. Você vê que quando o meio de campo não tem ele, ainda funciona, principalmente quando adapta Eric Garcia lá. Só que não é a mesma coisa, né? Falta. E se você pega um jogo muito difícil, você vê o impacto que é perder esses jogadores que eu tô falando aqui. Então, por exemplo, pode ser que uma lesão acabe com a temporada do Barcelona. Se Rafinha, por exemplo, sair, já é uma queda de rendimento muito, muito grande. Colocar qualquer outra pessoa lá e eu não sei se eles seriam capazes, por exemplo, de ganhar Champions sem Rafinha. Então são problemas que você consegue enxergar com muita facilidade. É que é claro, para alguns torcedores não é algo muito legal de ouvir. Ninguém quer ouvir que seu time tem problemas, né? Então eu entendo a raiva de alguns torcedores do Barcelona quando você faz qualquer tipo de crítica, mas é um fato. Gostando ou não, tá acontecendo. Queria eu que, por exemplo, o Chelsea não tivesse problemas no elenco. Todo time praticamente vai ter. Alguns não, né? Pro Real Madrid. O Real Madrid tem um elenco muito bom, então praticamente vocês pedem um jogador, tem um outro cara no banco de reserva que tá disputando com o cara principal, então eles têm muito jogador pra botar. O moleque da base que não tem espaço, que joga pra caramba. Por exemplo, Nico Paz. É um absurdo o Nico Paz não tá no Real Madrid. Em qualquer outro clube ele estaria jogando. Só que a disputa é muito grande. Então eu quero que vocês entendam esse fator. É muito importante ter esse fator pra entender qual dilema que o treinador tem. E atualmente, sim, quando o pessoal argumenta que o Barcelona é um dos melhores times da temporada, é verdade, cara. O que Hansi Flick tá fazendo no Barcelona é quase revolucionário, né? Aquela linha alta dele, com a linha de impedimento muito bem feita. É muito difícil de você lidar com ele, porque é um time ofensivo que se defende direito, né? É um time ofensivo que você tem dificuldade em atacar. Então, se você conseguir bater a ideia de Hansi Flick, se você ler o jogo e criar uma estratégia em cima dele, você consegue até derrotar ele. Só que a dificuldade até agora é que ninguém conseguiu. Eu sei alguns treinadores que podem dar esse trabalho, né? Como, por exemplo, Inzaghi da Inter de Milão. Pode ser que seja um cenário muito ruim pra eles. Vocês têm que esperar que Inzaghi caia, né? É o tipo de cara que sabe explorar a linha de impedimento. Então, é complicado. A movimentação dos dois centroavantes dele é exatamente pra explorar esse tipo de coisa. É bem difícil de lidar com ele. Então, o Barcelona tem um caminho aí pra poder vencer, né? Tem uma bola de ouro encaminhada aí pra algum jogador do Barcelona. Um projeto que tá muito bem. Então, o que eu vou fazer
aqui hoje é adições, jogadores que podem adicionar. E quando você olha para as carências do elenco, e eu sinto que algumas são maiores que outras, por exemplo, como o volante que eu acabei de falar, só tem um cara cerebral, adicionar mais um, por exemplo, para se você perder esse cara de lesão, ter outro cara para fazer esse jogo. Aí você tem, por exemplo, na lateral, o reserva na lateral tá muito abaixo do nível de Condé, por exemplo, ou, por exemplo, o Balde, que é um jogador que não marca tão bem, é um jogador mais ofensivo, trazer um cara que consiga fazer essa função. Aí você olha também, por exemplo, pra ponta, trazer um cara que consiga ser um reserva pra Rafinha e pra Lamine Yamal e que mantenha um nível legal, que seja um cara que venha disputar ali pra tentar pegar uma vaga em qualquer posição que seja. Não depender só de Dani Olmo, por exemplo, que é um jogador que você sabe que ele não tem condição física pra continuar jogando jogo a jogo. Então, é bom que ele faça essas contratações, vá atrás desses jogadores que hoje têm um valor de mercado acessível, que tem um bom salário também e que eles consigam vender os problemas do elenco, né? Vão ter que vender jovens da base, infelizmente, cara. Se quiser pagar isso aqui, vão ter que se livrar de alguns ali. E eu entendo que o Barcelona não quer fazer isso, que é muito bom ter esses caras, porque lá na frente eles vão valer muito mais grana. Só que pensar no hoje é muito bom, cara. Eu realmente acho que essa temporada pode acabar mal pro Barcelona com uma lesão. Então, realmente é depender da sorte, cara. É depender da boa vontade do mundo, das coisas derem certo ali, de todo mundo continuar bem. Mas, voltamos a falar, é um dos melhores times da temporada, se não o melhor, né? A gente vai saber no fim dela. Vai ter vídeo meu da bola de ouro com Rafinha mais pra frente, e aí eu vou conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, cara, agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, use a opção de hype aí, se você estiver no smartphone. Passa pro lado, na aba de comentários, vai ter a opção de hype. Você também pode me seguir no Twitter, @ddcorvo, aí você me segue lá, você vê eu comentando futebol diariamente. Até se você quiser ter esse contato maior, que aí ver exatamente o que eu penso diariamente, tá lá. Bom, esse aqui é o elenco montado. Contava com outro jogador, inclusive eu tive que regravar esse vídeo, porque o jogador que eu coloquei aqui, o Chelsea contratou, né? Giovanni Kenda, aí eu escolhi ele pra ser o reserva de Lamine Yamal, mas não consegui. E aí eu tive que fazer modificações, né? Fiz minhas modificações pra encaixar, principalmente na parte financeira, né? Ser um valor razoável isso aqui. Tentei manter isso aqui, mas enfim, vocês vão entender tudo. Vou explicar cada posição, o que cada jogador vai fazer. Vão ter muitas funções duplas aqui nesse elenco. Bom, vamos começar isso aqui. Em primeiro lugar, nós temos Ter Stegen e Chesney em modificado. Eu acho que não tem necessidade de ir atrás de outro goleiro. Sei que alguns torcedores não gostam de Ter Stegen, né? Já vi muito hate em Ter Stegen aqui na aba de comentários. Eu acho vocês malucos e se não estiver gostando, manda pro meu Chelsea que eu adoraria ele como meu goleiro, cara. Com toda a sinceridade do mundo. Aí nós temos Inigo Martinez e Christensen dividindo a esquerda do campo, com Ronald Araújo e Pau Cubarsí na direita. Tem um jovem que eu pensei muito aqui, que é o tal do Mikael Faia, que eles venderam. Eles têm uma cláusula de recompra e eu acho que eles deveriam ir atrás em algum momento, depois que vender Christensen, por exemplo. Porque é um jovem com muito talento ali e que pode encaixar com o treinador atual, cara. Então eu acho que é uma opção aí a se pensar, né? Ali bem no futuro, não deixar que ele seja vendido do Rennes e contratar ele antes da venda. Pode ser algo interessante a se fazer. Na zaga em modificado, porque eu acho que todo mundo consegue cumprir seu papel, principalmente Inigo Martinez, né? Subiu muito de nível. Muita gente não sabe que com Xavi ele não ia muito bem, né? Muita gente não sabe disso. E eu vi torcedor do Barcelona que não sabia desse fato, né? E eu sei disso porque eu acompanhei o Barcelona, ok? Eu acompanhei boa parte do período de Xavi no Barcelona. Então eu sabia desse fato que Inigo Martinez, quando entrava, não jogava muito bem. Eu citei isso no outro vídeo e os torcedores ficaram revoltados. Eles não sabiam desse fato. Aí nós temos na esquerda do campo Andreas Carreiras. Eu coloquei ele também no elenco do Real Madrid. É uma opção pros dois times. Eu acho que é uma opção legal pra você aumentar o nível da lateral. Não é algo essencial, porque se tem um jovem talento ali e Balde tá fazendo um papel até interessante, então não é uma necessidade, mas é uma adição boa a se ter. Na direita eu coloquei Condé e Eric Garcia. Eric Garcia é um coringa, ele pode jogar na zaga nos dois lados, pode jogar no meio de campo e ele também consegue jogar na lateral aí. Eu gosto do Eric Garcia lateral, no Girona eu vi jogos dele na lateral e eu gostei do que eu vi. Ele era mais quase que um zagueiro, né, do lado lateral e ele vai fazer mais ou menos o que o Condé faz. Ele tem habilidades próximas ali. Eu não gosto tanto dele como zagueiro porque ele é um pouquinho baixo, mas ele também não deixa a desejar no ar. Então é uma opção extra aí pra ter no elenco, é um que não pode ser vendido no meu ponto de vista. Ele cumpre muitos papéis pra ele ser vendido. Nós temos aqui como primeiro volante Ângelo Stiller e Marc Caçador. Eu acho o Stiller um jogador melhor que Caçador. É um jogador cerebral, mais um regista, né? Então ele sobe o nível ali do que o Caçador entrega e ele ainda consegue manter o jogo de contrapressão e o jogo de pressão que o Barcelona vai ter, que normalmente usa Caçador pra isso. Então é um jogador interessante. Stiller, diferente de Kimmich, ele traz mais poder defensivo. Isso é muito legal, né? Porque você não é aquele regista que você precisa tanto de ajuda quanto é um Kimmich que é mais frágil fisicamente. Então dá um pouco mais de liberdade pra quem tá do lado dele. Nós temos também Pedri aqui, que é essencial que continue e gosto da posição que ele tá jogando. Acho que o segundo volante ele tá indo muito bem. E Pedri vai ter uma carreira muito grande pela frente. Ele atualmente tá na disputa da bola de ouro. Eu acho que vai ser injusto se ele ganhar. Acho que ele não tá no mesmo patamar de Rafinha, mas tá fazendo um bom papel aqui. E Gavi na reserva, porque eu acho que Gavi ele consegue cumprir um bom papel, tem um ótimo valor de mercado e tudo mais. A dúvida que fica pra você é cadê Frank de Jong? Eu venderia ele imediatamente, cara. Eu sei que ele não quer sair, mas eu forçaria ele a sair, cara. Eu não entendo que Frank de Jong ainda tá fazendo o Barcelona. O treinador atual não usa ele bem, não gosta muito do fato de ter que ficar usando ele, né? E usa ali quando precisa, porque é o único que tá disponível. E eu não gosto do jogo dos dois. Pra mim, a ideia do treinador no
combina nem um pouquinho com esse jogador. Eu acho que ele deveria tomar vergonha na cara e ir embora do Barcelona. Eu acho que o comportamento de Frank de Jong até que me irrita muito. Porque quando você tem uma direção que parece querer vender você, um propósito e tudo mais, vai pra outro lugar, cara. Sinceramente, não fica onde você não é bem-vindo. Tem torcedor do Barcelona que gosta dele, e se você for um deles, cara, me desculpe. Eu gosto também de Frank de Jong, mas não com esse tipo de treinador. Eu acho que a ideia dos dois não combina nem um pouquinho. Nós temos aqui Rafinha e Dani Olmo como camisa 10. Pra mim, a melhor posição de Rafinha na temporada foi como camisa 10. Acho que a posição que ele mais produziu e que ele tinha um melhor ângulo pra poder chutar, além dele fazer aquele papel que Thomas Müller fazia, né, que é ser um meio atacante, mas também na fase de ataque conseguir ser um segundo atacante, aproveitando os espaços que Lewandowski vai deixar, por exemplo, penetrando por trás ali, vindo correndo pra poder chutar uma bola. Então o Rafinha nessa posição tem muito mais liberdade e muito mais poder de finalização. Eu acho que é uma posição melhor pra ele, e além disso ele pode ficar mais próximo de Lamine Yamal pra criar dinâmicas imprevisíveis no jogo. É essencial que o Barcelona contrate um ponta esquerda pra Rafinha poder jogar de 10. A posição de 10 dele foi perfeita. Eu vi jogos ali que eu achei incrível. Então nós temos Dani Olmo na reserva, que não tem nível pra ser titular, mas é um excelente reserva também. É um jogador bem perigoso, consegue fazer uma função parecida com o que eu acabei de falar. E aí na esquerda do campo nós temos Ademola Lookman, que seria a contratação. É muito bem-vinda pro Barcelona pra aumentar o nível da ponta. Precisa vender primeiro, é claro, né? Tem grana pra isso, é um jogador mais caro. Só que pra mim eu iria atrás dele, atrás de um Nkunku, de um jogador assim que possa jogar na esquerda, que possa ser um atacante pela esquerda e substituir o que Rafinha faz hoje. Tem faltado esse jogador. E na reserva dele eu tenho um Fermin Lopes, que pode jogar tanto como meio atacante quanto na ponta esquerda também. Lembrando que a prioridade aqui é pra Rafinha e Olmo, né? Se não tiver Lookman, usa Rafinha e Olmo primeiro, depois Fermin. Pra mim tá abaixo dos dois. Na direita do campo nós temos Lamine Yamal e Ryan Cherki. Ryan Cherki é a peça essencial pra se contratar. A próxima peça que eles têm que contratar, cara, que o Barcelona tem que ir atrás agora, é Ryan Cherki e Ângelo Stiller. É ir atrás de um jogador cerebral pro meio de campo pra ter um reserva pra Pedri, pra ter um cara que consiga fazer o meio funcionar bem quando não tiver Pedri e não precisar usar Eric Garcia, dar prioridade pra outras posições pra ele, e usar, por exemplo, Ryan Cherki pra poder jogar nas duas pontas e ainda de 10, né? Então dá pra botar Rafinha aqui, Lamine Yamal e Cherki aqui, dá pra colocar Cherki como reserva de Lamine, dá pra colocar Cherki na esquerda também, que ele joga nas duas pontas porque ele é ambidestro. Então é um jogador que subiria muito o nível da reserva do Barcelona, é um jogador com um potencial enorme. Não é tão caro, inclusive por isso que eu tô falando que ele é a contratação que eles têm que correr agora, né? Atravessar todo mundo, antes até de ir atrás de um centroavante. Sobre a camisa 9, o centroavante que vocês estão vendo aqui, Lewandowski e Paul Victor, eu acho que Ferran Torres tá jogando melhor que Paul Victor como 9. Só que eu tenho um ponto interessante a falar pra vocês. Ferran Torres é um jogador que ele tem sido bem adaptado como 9, joga bem, só que não é o mesmo nível de Leva, e considerando que a gente tem Lookman aqui, se você perder Leva é só botar Lookman de 9. Então você teria outro jogador que tem um nível ainda maior e tem mais pra entregar que Ferran Torres. Lookman, por exemplo, ele é bem mais perigoso em um V1, ele é melhor de cabeça, por exemplo, ele é bem perigoso de cabeça, consegue entregar aquele chute perigoso que Leva tem, entendeu? Então o Lookman, ele não vai ser só um empurrador de bola como o Ferran Torres tem sido, ele vai trazer um a mais, e um a mais que vai ser muito legal pra esse time aqui. Por isso mesmo eu trouxe Lookman, ele é um jogador que pode mudar essa rodagem aqui de elenco. Paul Victor, eu sei, ele não tá no mesmo nível dos outros, mas ele pode cumprir um papel aí e ser um reserva que você usa ali pra rodar, numa Copa, em uma coisa pra dar descanso pros jogadores, é claro, né? Esse jogador não pode jogar todos os jogos. E basicamente é isso, cara. Essas são as mudanças dos jogadores que eu trouxe pra cá. Eu poderia conversar um pouquinho sobre como funciona essa formação. Tem dois padrões que a gente vê, né? Que é um lateral de sobreposição. Aí Lookman jogaria mais por dentro, o que é bom pra ele, ok? E aí a gente vê esse design que acaba rolando às vezes. E Rafinha, inclusive, tem um balanço mais à direita do campo mesmo, quando ele joga assim. E seria interessante aqui, uma formação bem ofensiva, que com a presença de Lookman e Rafinha fica bem mais perigosa. Então o Barcelona pode ser ainda mais letal. E aí a gente tem Andreas Carreiras ou Baldé fazendo essa função. O padrão que você mais vê é o 4-4-2 mesmo, onde a gente vê Condé e Baldé jogando mais aqui ao meio de campo, indo pro corredor pra fazer cruzamento, pra fazer uma tabela, e eles atuam até aqui, não sobem mais, não viram meio que pontas, né? Na maior parte do tempo esse é o plano dele, até pra manter a consistência defensiva. Aí você tem 3 atacantes, lidando muito com movimentações verticais, né? Um jogo mais vertical, um jogo, inclusive, que busca uma movimentação que é bem mais direta que o que o Xavi fazia. Xavi ficava passando muita bola, esse Barcelona é muito mais direto, então é interessante ter esses jogadores aqui rápidos, com velocidade, com jogada em velocidade pra poder finalizar e fazer o gol. Então essa é a ideia dessa formação aqui, é assim que você melhora o Barcelona, torna ele um time mais competitivo, e talvez se o Barcelona perder nesse ano, a Champions não precisa se preocupar não. No próximo, se ele fizer esse tipo de contratação aqui, eu tenho certeza que o Barcelona pode ser campeão da próxima Champions, cara. Porque Rafinha ainda vai estar jogando bem, e com essas adições aqui, o elenco vai ter rodagem o suficiente pra poder jogar uma temporada inteira com qualidade. As outras opções são as opções da base, que ainda vai ter pra subir, e a molecada que ficar, né, que eles não venderem, que são opções extras aqui. É o jeito que o Barcelona vai poder rodar agora nessa fase sem grana. Pra que me perguntar
perguntou tanto o que o Barcelona deveria fazer. É basicamente isso, cara. Eu até esqueci de falar desse padrão, né, que às vezes rola, né, que eles põem Lewandowski mais à esquerda e vira meio que uma espécie de 4-4-2, né? Às vezes acaba acontecendo esse padrão aqui quando eles querem criar uma dinâmica mais imprevisível contra o adversário. Enfim, é isso, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Obviamente dá pra falar muito mais coisa aqui, mas o vídeo vai ficar extenso. Agradeço a você que deixou o like no vídeo, que vai hypar, que vai ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. Muito obrigado. Agradeço a você que chegou até aqui, que escutou e viu o vídeo inteiro ali, que não pulou nada, que chegou até aqui realmente. Vocês que ajudam bastante o canal a continuar acontecendo. Muito obrigado. É isso, tchau.